No livro de Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Abra aí a sua Bíblia, nós vamos dar mais um passo na nossa sequência aí no livro de Neemias. Queremos convidar você na sua casa a abrir a sua Bíblia. A partir do verso 1 eu lerei alguns versículos. Nós lançaremos mão de todo o capítulo, mas lerei alguns versículos e à medida que for necessário nós citaremos alguns outros versículos do capítulo 8. Diz assim o texto: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Amém. Santo e eterno Deus, tenha misericórdia de nós, na nossa fragilidade, na nossa limitação, na nossa pequenez. Tenha misericórdia de nós, na nossa incapacidade de enxergarmos claramente a Tua verdade. Traga luz sobre nossa mente. Guia-nos, ó Deus, pelo Teu Espírito, na clareza e profundidade da Tua palavra. Aplique ao nosso coração e nos transforme, a fim de que possamos, como Paulo, deixar as coisas que para trás ficam e avançar para as que diante de nós estão. Tem misericórdia de nós e ensina-nos verdadeiramente em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós vamos nos apropriar deste texto de Esdras, de Neemias, capítulo 8 do livro de Neemias, e vamos nos guiar pelo tema, um tema já usado no capítulo 7, agora é a parte 2 desse tema, colocando a casa em ordem e ordem na casa. Colocando a casa em ordem e ordem na casa. Parte 2. Não podemos esquecer desse acréscimo aí. Bem, a missão de Neemias ainda não terminou aqui.
Neemias tem uma missão dada por Deus para tratar, para restaurar os cativos que voltaram, não mais cativos agora na Babilônia, que voltaram para Jerusalém, para os entornos de Jerusalém, o povo de Deus que recebeu de Deus a graça do retorno. E após concluir a restauração dos muros, no capítulo 6, nós vemos que no capítulo 7, Neemias começa uma segunda onda de restauração, de obra. Ele começa um novo segmento do seu ministério, da sua missão. Ele começa a fazer uma tratativa espiritual e moral no povo. Isso começa no capítulo 7, no qual ele nos dá alguns ensinos preciosos para esse retorno, para colocar a casa em ordem, e não apenas erguer muros e restaurar casas, mas colocar a vida com Deus em ordem. E no capítulo 8 ele segue nesta direção, nos ensinando mais algumas lições preciosas. Esta tarefa dada por Deus a Neemias tem alguns contornos aqui bem mais difíceis do que os anteriores, não que não fossem. Anteriormente, até o capítulo 6, Neemias está enfrentando as oposições externas e internas. Inimigos se levantam contra esta primeira etapa das reformas. Agora ele precisa tratar com o povo, é o coração do povo, são as inclinações do povo, são as preferências do povo, são as tradições cultivadas ao longo de muitos anos, e algumas tradições que são anterior ao exílio, que agora eles voltaram a vivenciar e aplicar em suas vidas. Então ele vai tratar com questões muito melindrosas, e ele já começa a fazer isto no capítulo 7, instruindo, ensinando, conduzindo o povo como seu líder. E aqui no capítulo 8 algo acontece, algo diferenciado acontece. No capítulo 8 nós podemos extrair algumas lições preciosas para que possamos aprender alguns passos preciosos para colocar nossa casa em ordem e ordem na casa. O texto começa dizendo que eles estão no 7º mês, no mês esse 7º mês é o mês de Tisri. Este mês é equivalente ao nosso setembro. E neste mês aconteciam dois eventos. Acontecia o dia da expiação e acontecia a festa dos tabernáculos, a grande festa de louvor e adoração a Deus, de gratidão a Deus pelas suas bênçãos, pela sua graça, pela sua provisão. Então, veja que há um retorno a isto por parte do próprio povo. O próprio povo deseja isso, e o texto inicia o capítulo 8 dizendo que o povo pede para conhecer isso, pede para retornar, e há aqui uma aclamação nesse sentido, porque até este momento da história o povo havia abandonado a prática bíblica e coerente dessas festas ou desses ritos ordenados por Deus. A última vez que estes eventos do mês de Tisri aconteceram de forma legítima, de forma ampla, como Deus havia prescrito a Moisés, foi lá em Josué, cerca de 1000 anos antes deste momento aqui. Eles precisam voltar. Há alguma coisa errada, alguma coisa foi deixada para trás. Neemias conduz o povo a este momento para que o povo entenda a necessidade de voltar-se para Deus de forma coerente, colocar sua casa em ordem de forma correta, de forma firmada em caráter sólido, de forma real. Eles precisam conhecer os preceitos de Deus para poder organizar as suas vidas e não viver baseados apenas naquilo que acham ou naquilo que aprenderam neste período em que estão vivendo fora dos padrões de Deus.
Então Neemias nos ensina no seu registro, registra para o nosso ensino alguns passos para que você e eu possamos aplicar na nossa própria vida com Deus, na nossa própria casa, a fim de que ela esteja em ordem com Deus e haja ordem nela. É importante nós salientarmos que o caos e a desordem nos leva ao fracasso, como foi pontuado na nossa abordagem do capítulo 7. E para a nossa edificação, Neemias nos ensina, em primeiro lugar, ou o primeiro passo para uma casa em ordem, para se colocar uma casa em ordem na casa, sacie-se na fonte certa. Mata a sua sede, mate a sua fome na fonte certa. Vá à dispensa de Deus, vá ao celeiro divino. Veja como começa o texto do capítulo 8, do verso 1 ao verso 3, diz assim: em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Coloque o seu coração, sacie as necessidades, a fome e a sede do seu coração na fonte correta. O povo aqui se volta para Deus. O povo vai à fonte, uma expressão da Reforma Protestante, cunhada na Reforma Protestante, ou usada na Reforma Protestante, há de fontes, ou às fontes, voltando para as fontes, ou para as fontes, para o princípio, para onde a verdade está. Não basear a fé em folclore ou invenções ou acréscimos. Não fundamentar a fé e a ordem espiritual da própria vida em aquilo que se acha, se pensa que é melhor. Não ser guiado pelo próprio coração. O povo aqui conclama, chama, pede que Esdras, o levita legítimo, o homem de Deus, o homem da palavra, que já estava ali ensinando o povo e trabalhando em prol do povo, nessa reforma espiritual, ele o chama, o convoca e diz: traga a palavra de Deus, nós queremos conhecer o que Deus disse, não o que nós achamos em todo esse tempo. Nós entendemos que durante todo este tempo, até o exílio e agora após o exílio, nós temos vivido longe dos preceitos genuínos de Deus. Queremos conhecê-lo. Se você quer colocar a sua casa em ordem, você precisa conhecer aquilo que Deus disse sobre a correta vida com Ele, sobre como conduzir a sua vida espiritual, sobre como conhecê-lo, sobre como ter sucesso na vida com Deus, sobre como chegar ao fim da carreira e poder dizer como Paulo: guardei a fé, completei a carreira, guardei a fé, agora a coroa da justiça me está guardada. Depois de muito tempo sob má influência e sob maus conselheiros, o povo entende, unidos, juntos, como um só homem, a necessidade de conhecer e aplicar a palavra de Deus às suas vidas, porque é ela que dá vida. Não há pão saudável em outra padaria que não seja a de Deus. Não há alimento saudável que não nas prateleiras celestiais. Não há água potável, água da vida, que não nas fontes que procedem do trono. Somente na palavra, na fonte certa, você poderá encontrar aquilo que vai trazer cura, restauração, renovo à sua vida e a da sua família. É isso que o povo está dizendo aqui. É isso que Neemias está nos ensinando com esse registro para o nosso bem. Amados irmãos, quando nós olhamos para a história, isso fica muito mais patente para nós.
pois este povo, logo após a geração de Josué, já abandonaram a palavra de Deus, e o livro de Juízes é muito rico em nos ensinar isto. Eles viviam de tropeço em tropeço, desafiando a Deus, valendo-se da graça pontual de Deus, da restauração de Deus e do castigo de Deus em seguida, quando poderiam deleitar-se plenamente, amplamente, continuamente com Deus, se conhecessem a palavra, se voltassem à fonte certa. Mas eles continuam nessa pegada e entram na terra prometida e continuam se afastando de Deus e continuam abandonando, servindo aos deuses da terra, servindo aos deuses falsos. Eles servem a rainha dos céus, eles servem a Baal, eles servem a Astarote e a tantos outros deuses, a Moloque, queimam seus filhos, eles fazem todo tipo de abominação, eles vão para o exílio, eles voltam do exílio e eles continuam fazendo isto. O texto do profeta Jeremias, seu livro, narra algumas coisas extraordinárias sobre essa questão, que leva este povo agora a voltar-se à palavra, a voltar-se à fonte certa. Neemias registra que insistentemente ele profetiza que outros são bajuladores que querem a atenção e o benefício daqueles que lideram o povo. Em outro segmento, eles simplesmente não querem acreditar, eles querem ser guiados pelo próprio coração. E Jeremias faz um apontamento extraordinário no seu livro para nós, para que nós possamos abandonar os maus conselheiros, aqueles que dizem aquilo que vai contra ou está fora da palavra de Deus, e dizem aquilo que nós queremos ouvir. O profeta Jeremias diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Nós não podemos nos guiar por ele. Ele não é boa fonte para nós. A palavra de Deus é. Se você quer colocar sua casa em ordem, você precisa se saciar, matar a sua fome, matar a sua sede, na fonte certa, na fonte da vida, com o pão da vida, com a água da vida, com a palavra, com o Logos, com Cristo. Você precisa ir à verdadeira fonte. Segundo passo, para que você coloque a sua casa em ordem, e ordem na casa, é voltar-se à obediência. Vá à fonte certa e sacie seu coração. Vá a Deus e obedeça a sua palavra. Veja o que o texto nos diz a partir do verso 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Verso 8. Leram-no na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhes disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Veja que Esdras está diante do povo, é construído um púlpito para que ele fique acima do povo, não por causa do escriba, mas por causa do lugar da palavra. Esta referência aponta para o lugar da palavra de Deus na vida de qualquer pessoa. Ela está acima, portanto nós não podemos colocar nela nossas impressões, nós não podemos adulterá-la, usá-la para chancelar a nossa vontade. Esdras está ali, prega, ensina, os demais escribas, os demais
levitas ensinam o povo, explicam o povo, e diante da palavra o povo entra em contrição, o povo não segura as lágrimas, o povo rende a adoração a Deus e começa a chorar diante de Deus. O povo começa a entristecer diante de Deus, porque o povo entende o seu pecado. O povo reconhece que a lei aponta para o seu pecado. Mas Neemias faz algo diferente aqui. Eles estão se renovando, eles estão restaurando a aliança com Deus, eles estão voltando à prática do que a Escritura ensina. E Neemias diz: olha, para parar, este não é momento de choro, este é momento de alegria, este é o momento de Deus e não nosso, este é o momento de adorar a Deus, este é o momento de reverenciar a Deus, este é o momento de entregar a Deus o que lhe é digno. Então coloque um sorriso no rosto, alegre o seu coração e dê a Deus o que é dele. Neemias diz para o povo: olha, nada de fazer a sua vontade, a sua vontade não está em primeiro lugar, a sua vontade não é prioridade aqui, ainda que haja contrição, haverá um tempo, e o tempo não é agora, o tempo é depois. Este não é momento de choro. Veja que Neemias interfere naquela ação e não deixa o povo chorar, e o povo obedece, porque o povo entende o lugar de Deus em suas vidas, o lugar da sua palavra, o lugar da sua glória. O povo obedece e vai a Deus, enche-se de júbilo por estar na presença de Deus e oferece a Deus aquilo que lhe é digno. Por que o povo faz isto? Porque o povo interrompe as lágrimas, porque o povo entende a necessidade de prestar o culto alegre a Deus, porque a desobediência havia sido a desgraça deste povo até então. Desobedecer minimamente a Deus é uma tragédia para nós, ainda que Ele ministre infinitamente graça ao nosso coração e à nossa vida. Nós precisamos ter a convicção de que Ele é digno da nossa obediência. Ele é digno de nós levarmos em consideração, em alta conta, a sua palavra. Ele é digno disso. A vontade de Deus é melhor do que a sua. Você não tem o direito, assim como eu não tenho, de desobedecê-lo, ainda que o façamos, por sermos pecadores, mas nós temos que ter a convicção e o empenho e o afinco de obedecer a Deus. A palavra de Deus aqui nos diz que este povo ficou atento, ouvindo a sua palavra, ávidos de conhecê-la, e isto os leva à obediência. Note que o texto nos dá uma informação preciosa sobre essa relevância da vontade de Deus para este povo. Tamanha necessidade que eles tinham. Esdras começa a pregar desde a alva, desde o clarear do dia até meio-dia, cerca de 6 horas. O povo ficou ouvindo a pregação a leitura durante 6 horas, atentos à pregação, atentos à leitura da palavra. E após esse momento, o coração deles os corações estavam dispostos à obediência, porque nada é mais valioso, nada é mais benéfico, nada é mais frutífero, nada é mais enriquecedor para o povo de Deus do que a obediência a Deus. Meus amados irmãos, o homem sempre obedece a um Senhor, mas só é bem-sucedido quem obedece ao Senhor certo, e você precisa conhecê-lo, você precisa dispor-se a isto, você precisa deixar o seu coração cativo à vontade de Deus, para que você possa experimentar ordem na casa e viver em uma casa em ordem. Terceiro passo que nos é ensinado no nosso texto, para que possamos colocar nossa casa em ordem na casa.
além de saciar-se na fonte certa, além de voltar-se à obediência, é deleitar-se no Senhor. Deleite-se no Senhor. Verso 10 diz assim: disse-lhes mais: ide comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Este texto, além de chancelar a necessidade de obediência, ele nos diz que a única fonte de plena alegria é o Senhor. Portanto, se você quer colocar a sua casa em ordem, e ordem na sua casa, você precisa ter o Senhor como fonte absoluta de seu deleite, prazer e alegria. Deleite-se nele. Neemias diz aqui o seguinte: a alegria do Senhor é a nossa força, ou é a vossa força. O salmista Davi diz o seguinte: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37, verso 4. Paulo diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4, 4. A alegria verdadeira está em Deus. Não há alegria perene que sare a alma, que cure o coração, que coloque bálsamo na vida, que traga alento e consolo, que traga prazer permanente, lembranças que tragam um aconchego ao nosso coração. Não há alegrias assim que procedam de outra fonte que não seja o Senhor. Se você quer que a sua casa esteja em ordem, você não pode ter em outro objeto a fonte de sua alegria, deleite e prazer. Quando o salmista diz: agrada-te do Senhor, ele está dizendo: olha para Deus e tenha nele a fonte do seu mais profundo deleite. Vá a Ele, sirva a Ele, mergulhe nele, viva nele, experimente aquilo que ele ordena, a sua vontade, viva aquilo que ele ensina, e ele tornará tudo o que te dá alegria algo santo, puro e bom. Ela terá sentido, ela fará sentido, ela não será apenas um prazer momentâneo, ela trará cura à sua alma, ela tratará a sua vida. Não são, irmãos, poucas as pessoas que procuram em todo tipo de fonte preencher algum vazio, alguma deficiência de humor, alguma depressão, alguma falta de alegria. Alguns mergulham no trabalho, outros mergulham no lazer, alguns gostam de esporte, outros gostam de entretenimento televisivo, de filmes, etc. Outros gostam de conversar, outros gostam de algum tipo de brincadeira, outros gostam de viajar, outros de comer. Tudo isso traz algum prazer ao ser humano. Outros gostam de ficar em casa. Tudo isso traz alegria para aqueles que gostam dessas coisas. Mas em grande medida as pessoas vão a isto porque sentem a necessidade disso, como se isso fosse um remédio. O que Neemias nos ensina aqui quando diz: a alegria do Senhor é a vossa força. Quando o salmista diz: agrada-te do Senhor, ou quando Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor, é que quando você vai a Deus para agradá-lo, para satisfazê-lo, para que Ele se deleite, todas essas coisas que trazem alegria
são purificadas e legitimadas por Deus. Você passará a experimentá-las por causa dele, guiados por ele, para a glória dele. E isso te dará um deleite puro, restaurador. Você não lançará a mão dessas coisas como um analgésico. Você lançará a mão dessas coisas como algo vindo de Deus, que trará libertação ao seu coração. Portanto, tudo aquilo que nos traz prazer precisa ser construído nele para a glória dele. Não desvie o foco. Não faça de coisas legítimas um ídolo. Não despreze a Deus. Não pense que as suas necessidades estão acima da vontade dele e da sua palavra. Você só será bem-sucedido e será pleno se você empenhar a sua vida à alegria de Deus, para que nela você seja forte e feliz. O caos e a desordem são destrutivos. Coloque sua casa em ordem, indo à fonte certa. Coloque sua casa em ordem, obedecendo ao Senhor certo. Coloque sua casa em ordem, deleitando-se naquele que pode preencher o seu vazio. A palavra de Deus diz que Cristo é a expressão exata do ser de Deus, Hebreus 1:3. Portanto, Ele é Deus, e como Deus, Ele é o que você precisa. Coloque a sua casa em ordem, colocando Cristo nela. Vá a Cristo, submeta-se a Cristo, submeta sua casa a Cristo, busque a direção de Cristo. Tome sobre você o jugo de Cristo, a carga de Cristo, que é suave e leve. E você experimentará aquilo que você jamais imaginou experimentar, e busca fazer isto por meios reprováveis. Que Deus fortaleça a sua fé, que Deus o encoraje, que Deus te guie, que Deus te liberte, que o Senhor, em nome de Jesus, conduza-o a uma casa em ordem e uma casa com ordem, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, bendizemos o Teu nome, pela Tua bondade e misericórdia. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu povo. Ministre, ó Deus, de forma profunda e eficaz ao coração destes Teus servos, destes nossos amigos que nos escutem, aqueles que ainda escutarão. Que o Senhor possa tratar, restaurar, curar, libertar essas famílias, essas vidas, essas casas que tanto anseiam e necessitam da sua redenção. Oramos em nome de Jesus. Amém.